bem-vindos a mais um Ao Final da Semana. Hoje queria falar acerca de formas de governar e de qual tem sido o caminho que aparentemente este governo tem seguido. Ora bem, colocando a questão em dois polos, digamos assim, há duas formas de governar. Uma das formas de governar é procurar fazer reformas, procurar enfrentar interesses instalados e procurar fazer um país melhor. Ou seja, é uma forma difícil de governar. Os portugueses são pessoas muito conservadoras, muito avessas à mudança, são pessoas muito avessas à incerteza, portanto é uma forma de governar que desgasta governos, mas que dá resultados no longo prazo. Normalmente cria um país mais moderno, mais civilizado, mais exigente. Por exemplo, Cavaco Silva fez isto. Cavaco Silva modernizou o país. Goste ou não, Portugal deu um grande salto qualitativo nos governos de Cavaco Silva. Pedro Passos Coelho também fez isso, quer dizer, Pedro Passos Coelho fez isso um bocadinho imposto pela Troika e fez isso num mau ambiente, porque não tinha dinheiro, que convém normalmente quando se fazem essas reformas procurar amenizá-las, digamos, injetando algum dinheiro para que elas não sejam tão dolorosas, porque normalmente as reformas têm um custo de curto prazo e têm benefícios de médio e longo prazo. Pois bem, António Costa e António Guterres fizeram exatamente o contrário disso. O que é que eles fizeram? Foram anestesiando o país e foram distribuindo dinheiro pelos diferentes grupos de pressão. Não fizeram uma única reforma. Nós podemos fazer alguma correlação entre esquerda e direita nisto, mas essa correlação não é absoluta. Por exemplo, José Sócrates, que teve um mau governo, mas, por exemplo, no primeiro governo de José Sócrates houve algum ímpeto reformista. Medidas como os medicamentos sem receita médica poderem ser vendidos fora de farmácia, e são medidas de modernização, são medidas que enfrentam lobbies, no caso o lobby farmacêutico, mas que permitem ir modernizando o país e tornar o país melhor. Pois bem, qual é que é aparentemente a postura deste governo? A postura deste governo é governar da forma como os portugueses gostam, ou seja, não fazendo reformas e indo distribuindo dinheiro pelos grupos de pressão. Eu acho que é uma má forma de governar. É assim, e agora podemos pensar porque é que o governo faz isto. E aqui, ou fará isto porque tem convicção, que assim é que se governa bem, ou então, e eu penso que a segunda hipótese será a mais provável, porque sabe que não se pode fazer reformas num governo minoritário em que os portugueses gostam é de quem distribui benesses pelas pessoas, sendo que quando um governo distribui benesses, o que é que ele faz? Vai buscar dinheiro a uns, distribui para outros e algum do dinheiro fica pelo caminho. Aquela ideia que o governo dá coisas é uma ideia absolutamente ilusória. Pois bem, o que eu estava a dizer é que se calhar o governo pensa que os portugueses gostam de ser governados assim, como tal, há que governar assim até ter uma maioria absoluta que permita fazer as reformas. Ou seja, a minha dúvida neste momento é se o governo é assim por convicção, e quando estou a dizer assim, estou a dizer a cultivar a mediocridade, a não fazer reformas ou só a distribuir coisas, ou se o governo está assim, neste momento, a conjuntura não o permite fazer mais, com vontade de ser um governo diferente. Mesmo assim, eu gostaria que tivesse dado outros sinais. Sinais que teria capacidade de enfrentar lobbies, sinais que era capaz de governar sem ser a pensar se ia haver eleições em outubro ou não. Portanto, eu gosto de governos reformistas, governos que tenham capacidade de falar verdade aos portugueses, governos que tenham capacidade de não nos tratar com paternalismo e que não é isto que estou a ver exatamente neste governo. Isto não era muita crónica que eu gostava de fazer, porque, conforme disse, eu votei PSD e espero e acho que Portugal tem que se livrar de tudo o que é o passado do Partido Socialista e, portanto, gostava que as coisas estivessem a correr de uma forma melhor. Mas eu acho que nós temos de ser críticos com os nossos. Aquela coisa de sermos completamente indulgentes face aos nossos, de perdoarmos tudo, de adotar uma visão clubística que não permita exercer uma visão crítica, eu penso que não é uma boa coisa. Era isto que tinha para conversar convosco. Cá nos vemos para a semana.